E pode contar um pouquinho para nós como é que foi o teu processo de ordenação? Olha, o meu processo de ordenação ele foi um pouco, ele foi um pouco diferente do que seria o tradicional, porque na nossa ordem, na ordem Shinshu Otani, nas ordens Jodo Shinshu, da escola Jodo Shinshu, né, essa formação é feita primariamente no Japão. Você precisa ir para o Japão e fazer essa formação lá. E, na verdade, o que a gente fez numa tentativa de expansão mais internacional, foi feito aqui foi autorizado a gente iniciar os preparativos para as ordenações localmente, né? Então, foram 2 anos de preparação aqui, vários retiros, vários estudos, a gente aproveitava nós aproveitávamos os feriados para, né, então foram 2 anos aí praticamente todos os feriados a gente se juntando para treinar, para recitar, para estudar. E ao cabo de 2 anos a gente fez uma prova aqui no Brasil, o nosso monge superior aqui, o nosso primaz, ele fez uma prova com a gente e a gente fez a ordenação. Então o processo assim, foram retiros, dezenas de retiros que a gente fez com foco na formação. A gente seguiu toda a liturgia de formação do Japão, mas isso foi feito toda a formação aqui em português. Entendi. E o senhor pode contar um pouco mais sobre essa ordem para nós? O que é o budismo terra pura? A ordem, claro, o budismo terra pura hoje, se você olhar em termos, e aqui, desculpa, não é nada de vangloriar, nada disso, é só apenas dados, fatos e dados, tá? Hoje a escola budista com o maior número de adeptos no mundo, né? A escola Jodo Shinshu, né? Ela se você olhar em termos de número de monges, número de templos e número de adeptos, é a maior escola budista. Ela é dividida em 10 ordens, e dessas 10 ordens, 2 estão presentes no Brasil, que são as 2 maiores. As outras 8 são ordens menores, às vezes ordens que são representadas por um único templo no Japão, mas as únicas que têm projeção internacional é a ordem Honpa Hongandi, cuja sede aqui na América do Sul fica aqui em São Paulo, no Jardim da Saúde, e ali você tem monges como Gustavo Correia Pinto, o reverendo Gustavo Shogyo, que quem gosta que é um pouco mais das antigas conhece ele, principalmente que ele é muito ligado no I Ching, quem tem aquele livro grosso do I Ching, o prefácio é dele e tal, ele foi um dos primeiros monges também a se ordenar. Ali estava o reverendo Murilo Nunes de Azevedo, foi um dos pioneiros, também foi o segundo brasileiro a se ordenar monge na história, né? O primeiro foi o Ricardo Mário Gonçalves, que é do nosso templo, da nossa ordem, o primeiro brasileiro a se ordenar monge na história, né, do Brasil. O Murilo Nunes de Azevedo foi o segundo, ele estava no Honpa Hongandi. Aí também, quem é parte do Honpa Hongandi, não sei quem teve a oportunidade de assistir aquele filme Três Joias, que conta um pouco da história do budismo no Brasil, está no Netflix, inclusive, que é o reverendo Sugal Kentaro, então ele faz parte do Honpa Hongandi. E aí você tem a outra ordem, que é o Higashi Hongandi, que é a qual eu faço parte, que o nome correto da ordem é Shinshu Otani, e ali está Ricardo Mário Gonçalves, estou eu, está o reverendo Wagner, está o reverendo Jean, o reverendo Hernan, quer dizer, muitos dos monges mais ativos que a gente tem hoje estão ali nessa ordem. É uma ordem que tem mais de 10 mil templos espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos 27 templos, né? Somos quase 40 monges ordenados aqui no Brasil. E tem um número muito grande aí de monges, umas dezenas de milhares aí ordenados no mundo todo. Tá? Então é uma ordem, o foco da ordem Otani é justamente os princípios da Escola da Terra Pura, e aí o princípio da Escola da Terra Pura se baseia na recitação, né, uma das bases dele é a recitação do nome do Buda, né, que a gente faz o Nembutsu, através do Namu Amida Butsu. E um tipo de meditação, muita gente fala, pô, mas vocês não têm meditação, tal? Temos sim. A gente só não faz meditação sentada, a gente não faz zazen, mas a gente faz Monpo, né? O Monpo é escutar o Dharma. Então é uma meditação ativa na qual, através das recitações que a gente faz e das recitações de sutras, a gente vai interiorizando esses ensinamentos através da escuta do Dharma, tá? E a recitação do nome do Buda. Né? Então, assim, se você olhar historicamente você tem aí princípios dessa escola já no século V, século VI, então é extremamente antigo.
né? E veio e vem até hoje se expandindo, né? O fundador da nossa escola é o mestre Shinran Shonin, né? Que eu coloco ele como... Eu posso distinguir os 4 grandes de Kyoto, né, no período Kamakura, que foi Honen, o fundador da escola Jodoshu, Shinran, o fundador da escola Jodo Shinshu, Dogen, fundador da escola Sotozen Shu, né, e Nichiren, fundador da Nichiren Shu. Todos eles eram ali, de uma maneira ou de outra, quase que contemporâneos, todos viveram ali numa mesma época. Nichiren era o mais novinho, então ele não conheceu os outros, né, Dogen pegou ali um pouco do final da vida de Shinran, um pouco depois. Shinran e Honen eram contemporâneos, um foi mestre do outro, mas ali, hoje, se você olha as bases do budismo japonês hoje, as maiores escolas e as maiores representatividades, né, vieram desses 4 grandes, né, de Honen, Shinran, Dogen e Nichiren. Mais ou menos qual o período deles? A gente está falando do século XIII, né? Ali é o período entre 1250 e 1380, por ali, tá? Então, entre o século XIII e o século XIV. Então, hoje, o que você vê, o amálgama do budismo japonês mesmo, ele surgiu ali nessa época, no século XIII. Ali começou esse movimento, que era um movimento progressista do budismo no Japão. Né, é gozado, era um movimento progressista, porque o Japão ele tinha algumas escolas mais tradicionais, como a escola Tendai, a escola Sanzon, a escola Shingon, a escola Kegon, que eram as escolas da época, né, que dominavam o Japão em termos budistas. Só que ali era uma época extremamente elitizada, né, então o que você tinha ali é que os monges eram os interlocutores do povo, né, da pessoa comum, com o budismo. Então, a pessoa comum não sabia ler, né, os camponeses não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, o budismo ele ficou extremamente elitizado, porque os filhos de nobres se tornavam monges, dificilmente um filho de pescador se tornaria monge, né, ou um filho de um agricultor. Então, assim, ficou extremamente elitizado. E você provinha para o templo para que o templo executasse essa função de mediador para você. Isso lembra muito a fase do protestantismo de Lutero, né? Lembra bastante a época de Lutero, que a Igreja Católica sofreu essa mesma coisa. Então, esses 4 tinham em mente a popularização do budismo para as massas, né? Então, começa ali, não começou com Honen, porque o ideal não é de Honen, mas tudo começou com Honen, com essa ideia, que ele pegou as ideias, os ideais de um outro monge que viveu no século VIII, chamado Kuya Shonin, que Kuya também, ele desceu do Monte Hiei, ele desceu da base, do quartel-general da escola Tendai, para pregar para o povo. Então, ele pregava o budismo para o povo, né? E ele recitava o nome do Buda, ele ensinava as pessoas a recitarem o nome do Buda, porque era uma maneira deles praticarem sem ter que sentar e meditar. Porque eles não podiam fazer isso, porque eles trabalhavam de sol a sol e não tinham como fazer isso, mas eles recitando o nome do Buda era uma maneira deles meditarem também, né? Enquanto eles estavam trabalhando. Então ele começou a popularizar isso. E Honen pegou essa ideia e radicalizou essa ideia. Então Honen ele sai do Monte Hiei, que era onde, em Kyoto, né? Que era onde todos esses... Dogen veio do Monte Hiei, Nichiren veio do Monte Hiei, da escola Tendai. Ele desce e ele vai pregar para as massas, né? E ele vai pregar para mais, ele vai popularizar o budismo, né? E aí ele é seguido por Shinran, depois de Shinran vem Dogen, depois de Dogen vem Nichiren. Né? E Nichiren ainda mais vem do povo, né? Porque ele também era um filho de pescador, né? Então ele também ele politizou bastante o budismo nessa fase Kamakura. Então, o que a gente vê de budismo japonês hoje, praticamente foi estabelecido por esses 4 grandes nomes da época do período Kamakura.